O que Paulo havia dito até agora a respeito da lei? Ele tinha dito que ela havia sido dada para calar a boca dos homens. Está lá no capítulo 3, verso 19. Também ele diz, nesse mesmo capítulo, verso 20, que ninguém será justificado diante de Deus observando os preceitos da lei. No mesmo verso ele diz que a lei não salva, mas ela traz conhecimento do pecado. No verso 28 do capítulo 3, ele diz que a justificação do pecador diante de Deus, consequentemente a sua salvação, é feita pela fé em Cristo Jesus, sem a observância dos preceitos da lei. No capítulo 4, verso 13, ele diz que as promessas que Deus fez a Abraão, de que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, essa promessa não decorreu da guarda da lei, mas da fé que Abraão teve nas promessas de Deus. E 2 versículos adiante, no versículo 15 desse mesmo capítulo, diz Paulo que a lei, na verdade, ela provoca a ira de Deus, ela suscita a ira de Deus. E que a lei, capítulo 5, verso 20, ela veio para aumentar o pecado. E no capítulo 6, que antecede o que nós acabamos de ler agora, mais especificamente, Paulo havia feito duas menções à lei. Estão nos versos 14 e 15. No verso 14 do capítulo 6, ele disse: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. E no verso 15, ele repete: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Essas declarações de Paulo a respeito da lei, com certeza levantariam questões entre os judeus em Roma, aonde essa carta era destinada, e particularmente aos judeus que haviam se tornado cristãos e que frequentavam a igreja de Roma. Quando a carta de Paulo chegasse lá e fosse lida na igreja com essas afirmações a respeito da lei, o judeu ia levantar a sobrancelha, né? E dizer: mas espera aí, o que é isso aqui que Paulo está dizendo a respeito da lei? Por quê? Porque para o judeu a lei foi dada por Deus como sendo o caminho da salvação. A lei expressava a natureza santa e o caráter puro de Deus e a sua vontade para o homem, e havia sido dada à nação de Israel como o caminho de vida. Para o judeu, se ele guardasse os preceitos da lei, ele receberia a vida eterna como recompensa da parte de Deus. Além disso, a lei, como expressão da santidade de Deus, ela era eterna, perfeita, pura e santa. Então, por que Paulo estava dizendo essas coisas ruins a respeito da lei? Que a lei provoca a ira, que a lei provoca o pecado, a lei aumenta o pecado, ninguém é salvo pelas obras da lei, a lei foi dada para calar a boca de todo mundo, Abraão não foi justificado pela lei. Então, por que Paulo fica dizendo essas coisas negativas a respeito da lei? Esse com certeza seria o questionamento que aconteceria lá na igreja de Roma quando a carta de Paulo fosse lida. E não era, então, já havia a boataria a respeito de Paulo, de que ele era um judeu traidor, ele era um judeu apóstata, porque em todo lugar ele falava mal da lei, ele falava mal do templo, ele falava mal dos sacrifícios, ele falava mal da circuncisão, ele dizia que Jesus era maior do que Moisés. Então os judeus não estavam muito felizes com a pregação do apóstolo Paulo, e com certeza eles queriam explicação, especialmente para essa questão aqui: se a salvação e a justificação do pecador é mediante a fé em Jesus Cristo, por que é que Deus deu a lei? Por que é que Ele deu os 10 mandamentos? Por que é que Ele deu essa revelação escrita da sua vontade à nação de Israel? É exatamente isso que Paulo responde no